Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Educação e Tecnologias, um programa que é do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como o próprio nome do programa diz, toda semana a gente chega aqui com alguém para falar sobre educação e tecnologias, ou sobre tecnologias e educação, ou sobre o que tem a ver sobre educação e tecnologias. Veja, é sobre isso. E hoje está aqui com a Daiane, Olá. Que foi minha aluna há muitas luas atrás, né? Porque parece que tudo que foi feito antes da pandemia foi há 20 anos. Tempo. Mas na verdade faz 3 anos, mais ou menos. Não, você entrou em 2018, não? 2019 isso aí, Então, entrou em 2018, já são 5 anos. 5 anos já, garota? 19. Não, mas vale quando foi minha aluna, não foi seu orientador. Então vale da aluna. Estão 5 anos. Mas, pô, muito legal você ter vindo aí, obrigado mesmo. Ontem a gente estava num evento da prefeitura, né? Nós nos encontramos lá, foi bem bacana falar sobre rede social e tal, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui sobre você. Afinal, o entrevistado é que tem a palavra. Eu acabei de bater no microfone. Então, Daiane, a primeira coisa que eu sempre peço pra galera, porque é o seguinte. Você é mestre, você é professora, bem-sucedida, tá lá na prefeitura. Sim. Só que tem muita gente que quer trilhar esse caminho, mas que acha que a gente já nasceu pronto, sabe? Assim, a Daiane nasceu e já era mestre. E não, você teve um percurso. E assim, normalmente ele não é um percurso muito simples e tal, né? E eu sempre gosto de falar assim pro entrevistado para contar um pouquinho da trajetória. Como é que foi a sua trajetória acadêmica, até para estimular outras pessoas a fazer mestrado, a entender que você não nasceu pronta, né? Não. Que foi uma construção e tal. Sim. Então você podia falar pra gente um pouquinho da sua, né, trajetória. Você acabou o ensino médio e... Na verdade, ninguém nasce pronta e ninguém nunca tá pronto, né? Isso. Principalmente professor, nunca tá pronto. Sempre tá estudando e tem que buscar mais conhecimento, né? Eu terminei o ensino médio, eu fiz ensino médio em escola pública, fiz a faculdade em faculdade pública também, na Universidade Federal do Paraná. Pedagogia. Fiz, trabalhei enquanto fiz a faculdade, fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro, né? Então ali já começou uma batalha, né? Mas fiz, concluí, gostava do que estava fazendo, concluí o curso, comecei a trabalhar na área assim que entrei na faculdade já. Você já dava aula? Com 1 mês de faculdade eu já estava trabalhando na área, então foi um desafio bem grande, assim, porque basicamente eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu estava ali para aprender como estagiário, mas em muitos momentos eu que tinha que tomar a frente da turma, eu que tinha que assumir a turma e eu tinha que ser aquilo que eu ainda não tinha aprendido a ser, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena, porque eu aprendi muito. Eu acho que né? quando... Nossa, tô já te interrompendo, mas eu acho que quando você começa a trabalhar junto com a faculdade faz muito mais sentido do que se você estivesse fazendo apenas a faculdade. Né? Porque na faculdade, assim, basicamente eu tive muita teoria. A gente tem muita teoria, né? E a prática tá na prática, no dia a dia, no trabalho. Então, eu consegui conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que foi bem mais valioso, assim, né? Tudo. Que eu não esperei terminar a faculdade para atuar. Porque daí, às vezes, você esquece muita coisa, né? Então, eu consegui levar os dois juntos ali. Aí, depois que eu terminei a faculdade, logo em seguida, eu já fiz uma especialização, né? Também na área de educação, gestão e educação. Depois que eu terminei ali a especialização, eu fiquei um tempo sem estudar, digamos assim, né? Não sem estudar completamente, que professor não para de estudar, mas sem estudar num local voltado para isso, digamos assim, né? Sem educação formal. Sem educação formal, isso mesmo. Então, aí o mestrado eu fui mais assim, por impulso mesmo. Não é uma coisa que eu pensava muito em fazer. Eu gosto de estudar, mas não era uma coisa que eu pensava muito em fazer. Então, eu fui incentivada por uma prima que também ia fazer o mestrado. E ela comentou comigo que ia ter a prova e tal. Eu falei, legal, vou fazer também. Então, peguei os materiais, estudei todos eles, li tudo. Fui lá, grifei o que era principal de cada autor, né? E estudei bastante sobre eles para fazer a prova, que não é uma prova simples, né? Não. Você tem que citar os autores, você tem que se colocar ali na situação. Então, é uma prova complicada. Para minha surpresa, eu passei, né? Porque a gente nunca espera que a gente vai passar. Então, eu passei. Entrei com um pré-projeto que eu não considero um pré-projeto
Agora, vendo, era bem ruim, assim, era, né? Assim, tenho até vergonha de ter ido com ele, porque agora que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, a gente vê que poderia ter sido melhor. O que eu entrei no mestrado foi horroroso. Acho que há uns 2 anos atrás alguém me pediu, alguém tava querendo, eu fiz na UTFPR, né? E alguém me pediu, olha, você podia me mandar o teu pré-projeto pra eu saber como é que é. E eu abri ele e falei, ai meu Deus, será que eu mando? Melhor não, né? Nossa, coisa horrorosa. Não, aconteceu isso comigo também. E, na verdade, a gente mudou bastante o pré-projeto, ainda tá ali, é o mesmo contexto, mas tá muito diferente, né? Que eu entrei com o pré-projeto ali, na verdade, eu queria usar o celular dentro da sala de aula. Uma coisa que eu vejo que hoje em dia a gente está querendo tirar o celular dentro da sala de aula, né? Nesse contexto, assim. Mas eu ainda fiquei dentro, porque eu comecei a trabalhar os gêneros digitais, né? Que eram os gêneros ali da língua portuguesa. Tem os gêneros textuais e eu queria trabalhar os gêneros digitais, que é o texto também, a imagem, ali o som, né, dentro da língua portuguesa. O que deve ser falado, o que deve ser escrito, o que deve ser exposto nas redes sociais. Então, eu acho que eu tô dentro do mesmo contexto, só que foi muito modificado, muito melhor estruturado, né? Muita pesquisa em cima, muito bem trabalhado. Porque não é tão simples, né? Não. E daí, como é que foi? Você teve muita dificuldade? Como é que foram as aulas? Quem te orientou? Conta mais ou menos como é que foi aí. Bastante dificuldade. Porque a gente entra, a gente acha que é uma coisa... Cru, né? Você entra cru. A gente acha que é ruim, é um pouco pior. É bem isso, né? mesmo. Mas não é impossível, assim, né? A gente tem que se dedicar bastante, assim. Ainda eu tinha uma filha pequena, né? E eu falei, eu não vou... abrir mão dela, mas eu não vou abrir mão do mestrado, eu vou conciliar as duas coisas. E como eu ainda estava numa idade, assim, que eu conseguia me manter acordada até de noite, bem tarde, então eu fazia basicamente isso. Eu cuidava da minha filha, aí ela ia dormir, eu estudava até as 4 da manhã, eu ia dormir, acordava no dia seguinte e ia trabalhar. Então, essa foi minha vida, eu aguentei fazer e foi bom, porque acho que eu não deixei de lado nem uma coisa nem outra, eu consegui levar bem, assim, sabe? Mas não é todo mundo que consegue. Né? Isso é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, cara. Você não pode abrir mão da sua família ou das coisas. Com certeza. Não estude sábado e domingo. Uhum. Estude 2 horas por dia, de segunda a sexta, que você vai dar conta. Sim. O importante é você se dedica ali, mas não esquece do lazer também, porque senão você pira, né? Você pira e não dá conta de mais nada. Então, foi bem difícil, assim, eu tive que estudar bastante. Nas primeiras aulas, eu levei muita porrada, principalmente do professor, né? Que aqui está falando, sim. Não. Eu lembro muito bem dos primeiros trabalhos lá, que era para pesquisar as coisas. A gente pesquisava e pegava artigos antigos, né? Ainda não sabia como pesquisar. Então, né, pegava ali artigos antigos que já não era mais aquilo, porque a gente estava falando de tecnologia. Tecnologia... Sim. De um dia para o outro tá diferente, né? Então, assim, levei bastante porrada, mas foi muito bom, porque a gente aprendeu, né? Aprendi a pesquisar, que é o intuito do mestrado, né? Você se tornar um pesquisador. Então, eu aprendi a pesquisar, a pegar coisas mais atuais, principalmente se tratando de tecnologia, tem que ser atualíssimo, né? Eu digo que a minha dissertação, assim, ela é atual, mas ela já tá ultrapassada. Sim. Né? Porque você sabe que a minha dissertação fala sobre o Orkut, né? Então tá bem ultrapassada. Né? A minha ainda fala de coisas que estão aí, né? Mas teria que ter coisas incluídas também, porque já modificou bastante, assim. Então, eu sofri bastante no mestrado, assim, para estudar, para muita coisa nova, principalmente se tratando de tecnologia. Brasil não tem tanto conteúdo assim, né? A gente tem que buscar no estrangeiro, não tem como, ali, vídeos e textos e livros. Então, assim, é um pouquinho complicado, sim. Principalmente se você não é fluente em outra língua, você se bate bastante. Mas é bem interessante, assim. A gente consegue ver que o Brasil, em se tratando de educação e tecnologia, ainda tem muito para caminhar. E assim, como fora já está muito avançado, a gente também não entende por que aqui está tão atrasado. Pelo menos ali em questão de teoria, né? Que prática a gente sabe que depende de recursos e coisas assim. Agora, a teoria, eu acredito que agora com a globalização já chega na gente. Por que está tudo tão atrasado assim, sabe? Então, eu acho que eu me bati bastante, mas foi bem, bem valioso o mestrado. Muito estudo, conheci muita gente, né? Aprendi muita coisa nova. E o que ficou, basicamente, foi a questão de saber pesquisar, que é o que o mestrado traz pra gente, né? Só pra você não ficar chateada, sabe que o primeiro trabalho que eu entreguei pro meu professor Gilson Queluz, ele riu. E ele riu gostoso. Ele é um cara super gente fina. Ele não foi... de forma alguma foi desrespeitoso, mas ele riu de tão ruinzinho que tava.
tão bobinho que tava esse menino? Ô, vê aqui. Você não faz ideia do que você tá fazendo, rapaz. Daí me explicou e tal, mas ele riu. Porque a gente entra muito cru, né? Muito cru, na verdade, da faculdade. cru. É muito cru. Na faculdade a gente tem a teoria e a gente só conhece ali os autores que os professores passaram. Isso. E no mestrado chega lá. e você tem que abraçar o mundo, assim, até ter o teu foco principal. Então é complicado, assim, no começo. E você tem que achar os autores, não é o teu professor, Você né? tem que achar os autores e você tem que achar o seu foco, que é difícil também. É muito difícil. Nossa, é muito difícil. Porque você, né, abre, o teu leque abre ali. Você quer estudar uma coisa, mas você tem que saber um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, e você tem que fechar o leque, e é bem complicado, assim. É difícil, mas é muito prazeroso e vale muito a pena, assim. E você vira outra pessoa, né? Com certeza. Mais do que no doutorado, inclusive. Que no doutorado, essa parte aí já não tem mais. Você já sabe pesquisar, senão você não estaria ali. Você já terminou no mínimo a dissertação. Então você sabe como pesquisa, como é que faz as coisas. O mestrado, ele abre a cabeça do cidadão de um jeito, tanto que, acredito eu, mas vou perguntar, a sua atuação profissional muda. Com certeza. Muito, mudou muito, acrescentou muito, principalmente voltado para as tecnologias, que era coisa que eu praticamente não usava, assim, as novas tecnologias, no caso, né? Eu praticamente não usava em sala de aula e agora eu busco usar bastante. Até a gente tem bastante incentivo, né, as escolas que a gente trabalha tem bastante incentivo de tecnologia, tá recebendo bastante material, então isso facilita bastante a gente, assim, sabe? Curso também para aprender, porque não adianta a gente ter vontade e não saber lidar com a tecnologia. Então, né, a gente está conseguindo evoluir bastante nisso, que nem a escola que eu trabalho agora vai ter um espaço maker, que vai estar concentrado, todas as tecnologias que a gente tem vão estar concentradas ali. Então não vai estar encaixotado, né? Preciso que você pegue aquilo para mim. Não, vai estar num lugar, marca um horário, vou com a minha turma lá e consigo utilizar tudo que tá ali, à mão. Que massa. Né? Então, acho que isso é bem bacana, assim. Não, isso é bem, bem legal. E você está atuando agora na educação fundamental, né? No ensino fundamental, isso. Quais alunos, quais séries? Agora eu estou atuando com segundo e primeiro ano. Isso, é 6 e 7 anos. Isso, alfabetização. E eu vejo que já tem uma necessidade bem grande de trabalhar a questão da tecnologia, do uso delas, do bom uso delas, sim. né? E ali a alfabetização voltada para isso também, porque é o interesse deles agora. Eu acho que após a pandemia, a minha dissertação virou mais atual ainda, assim. Eu ia perguntar exatamente né? isso. Porque, assim, antes da pandemia se usava a tecnologia, estava em alta, beleza. Mas na pandemia, isso cresceu de um jeito, porque a gente foi obrigado a se comunicar basicamente pela tecnologia. Então, todo mundo utilizou a tecnologia, principalmente as crianças, né? Que se comunicavam pela tecnologia, brincavam pela tecnologia, assistiam pela tecnologia, tudo usar a tecnologia ali o tempo todo. Então, elas precisam ter agora discernimento de talvez deixar um pouco essa tecnologia de lado, se conscientizar mais sobre ela, entender o que está acontecendo na tecnologia, para ela ter consciência e criticar aquilo que ela está vendo. Porque isso falta muito nas crianças. Agora, elas não conseguem criticar, elas acham que tudo é verdade. E isso é bem complicado, né? Esse equilíbrio é Eu li alguns artigos, e vamos ver se você corrobora com isso, de que a parte da educação que mais sofreu na pandemia foi a alfabetização. Com certeza. Eu tenho muitos alunos que estão ali, segundo ano já, que já deveria estar começando a alfabetização, ali silabando, né, fazendo pequenas leituras e tal. E eu tenho metade da minha sala que ainda não está nesse nível, que está no nível ali, estão aprendendo o alfabeto ali. Garatuja ainda. Assim, um pouquinho além da garatuja, assim, sabe? Então, muita dificuldade mesmo eles têm, assim. Depois, pela pandemia, realmente eles ficaram parados, muitos não tiveram ali nenhum desenvolvimento, nenhum envolvimento da família com relação à educação, né? Claro, nenhum estímulo em casa, só nos vídeos e coisas assim. Então, não tiveram estímulo. Porque a educação não é só você aprender o ABC e os números, né? Você precisa ser estimulado de várias formas para você estar preparado para receber aquele outro conteúdo que vai se unir ali e vai transformar aquilo em conhecimento, né? Porque uma coisa que o Vygotsky fala isso, né? Que você aprende não só com o professor, mas com a turminha, com a sua galera. A socialização, né? E na hora que você não tem isso, eu vi na pele, não na minha, mas na da filha da minha namorada, assim, não conseguiu ser alfabetizada. E 2 professores dando, 3, né? Porque tem o pai da menina também, dava livros para ler, dava coisa. Não foi. Ela foi alfabetizada quando voltou para a escola. Daí, assim, em 2 meses já, opa!
Mas parece que a socialização é muito importante para a alfabetização. Ali, para a alfabetização, acho que a criança precisa entender a função social daquilo, né? Isso. E quando ela tá dentro de casa, ela não entende. É difícil ela entender, a não ser que ela tenha um estímulo de alguém da família que mostre para ela qual é a função social daquilo. E quando você está vivendo em sociedade, é muito mais fácil. Você vai pegar um ônibus, você precisa ler, você vai pagar uma conta, você precisa ali saber contar o dinheiro. Então, as crianças veem isso, né? Sim. Elas veem isso e elas começam a compreender, ainda que não seja... não seja instintivo, não, que ela não compreenda aquilo. Esqueci a palavra agora. Sim. Que ela não tem a capacidade completa da compreensão. Completa da compreensão, ela tá vendo aquilo e tá convivendo com aquilo. Então, ela sabe que tem uma função aquilo. Por que eu vou aprender aquilo? Agora, ela estando dentro de casa, assistindo um vídeo, ela não precisa de nada. Até porque você vai procurar um vídeo, o que você faz? Você pega agora, clica um botão, você fala. Né? A minha filha lá com 4, 5 anos, eu não sabia que dava pra fazer isso, de clicar o botão pra achar. Ela clicava e pronto, e falava e achava tudo que ela queria. Então, você não precisa saber escrever, você não precisa saber ler, você só precisa saber falar, né? E você já sabe, né? E com 5, 6 anos, com você certeza. já sabe. Isso é uma coisa bem interessante, né? O Vygotsky, de novo, falar do cara, mas ele fez uma experiência muito bacana, que os meninos, crianças, acho que tinha 6 anos, uma coisa assim, e ele falou, olha, vai lá, eu quero que você fale com o fulaninho. Falou pra Mariazinha falar com o Joãozinho. Uhum. Vai lá, escreve um bilhete pra ele e diz que você quer brincar com ele no recreio. Alguma coisa, eu não lembro da história inteira, mas eu tô adaptando. Daí a menina não sabia escrever, ela falou, tá bom. Porque criança acha que sabe. E escreveu um monte de risco e falou, você não pode falar com ele. Não pode abrir a boca. Entregou, a menina olhou, não entendeu nada. Aí ela descobriu a função social de aprender a ler e escrever, e daí, opa! Isso é importante, porque eu tenho que ler, tenho que escrever de um jeito que o outro leia. E daí a coisa começa. E é na convivência que você aprende isso, né? E na pandemia não teve isso. E muitas crianças em casa, com os pais trabalhando, então não tinham ali o relacionamento ali nem familiar para conseguir compreender isso. E muitos pais também não têm o conhecimento disso, de que tem que estimular o filho, você pode estimular ali no dia a dia, né? Ali vai fazer uma receita, mostra que tem a receita, mostra que tem a quantidade, faz a contagem dos ingredientes, coisas simples no dia a dia. Tem muitos pais que não sabem ainda, né? Que pode ser desenvolvido dessa forma, né? Mesmo sabendo que no caso essa garota tinha... Sabe, 3 adultos que sabiam o que estavam fazendo e mesmo assim, faltou os amiguinhos. Sim. Né? Faltou os amiguinhos. Os adultos acabam, a criança acaba delegando pro adulto fazer. E com os amiguinhos certeza. não, né? E daí se o adulto pega essa função, daí é mais difícil o desenvolvimento da criança ainda. A gente sofre bastante com isso. Pois bom, imagino, né? Imagino que os pais também, essa coisa de pai fazer tarefa, cara, tem uma amiga muito próxima que fez tarefa da filha. Você fala, o que tá aprendendo? Não tá aprendendo nada. Não, mas senão ela vai reprovar. Deixa que reprove. Porque não adianta você passar e não ter o conhecimento, né? Exatamente, não adquirir o conhecimento. Deixa que reprove, sabe? E às vezes reprovar tem uma outra questão da própria psicologia da criança, às vezes, né? Do adolescente, sei lá, que reprovar faz bem. Não faz na verdade, a criança precisa ter frustração, né? Coisa que, ultimamente, a criança não tem. Os pais fazem tudo o que quer, dão tudo o que querem e a criança tá lá, aprendendo só a ter tudo. E quando se frustra, daí que tá aí as pessoas que surtam, né? Por que quase acabam, nada, né? Que por daí você fica falando, mas é por nada. Não é por nada. Ela tá surtando pela primeira frustração que ela teve, porque ela não teve nenhuma outra até então. Acostumada. Né? Isso é muito complicado. Mas vamos falar um pouquinho agora da sua dissertação, né? Eu peguei lá o título dela, que é Gêneros Digitais, Considerações sobre uma Prática Significativa Docente no Contexto do Ensino Fundamental. Isso. Bonito o tema, né? Aí vamos desmembrar isso. O que é prática significativa? Isso é bem importante. É algo que atinja realmente o aluno, que a gente consiga trazer o aluno ali para dentro da sala de aula, que ele entenda a função daquilo, né? Porque daí, como é voltada para os gêneros digitais, é algo onde ele está convivendo diariamente com aquilo, é algo que ele gosta. Sim. É algo que está socialmente aí embutido no mundo todo, né? Então, seria um meio de atingir o aluno, trabalhar, no caso, a língua portuguesa, porque foi voltado para a língua portuguesa, de uma forma que acesse o aluno, que ele observe a função social daquilo e queira aprender aquilo. Porque, querendo ou não, é uma forma lúdica de trabalhar, porque você vai estar trabalhando com ferramentas diferentes de um quadro e de um giz. Né? Sabe, porque tem uma questão da função prática também, né?
Assim, o meu pai é muito bom em matemática, o que deve ser muito frustrante pra ele, já que eu reprovei matemática na 7ª série e eu não sei fazer conta de dividir até hoje. Né? Tenho quase 50 anos sem fazer conta de dividir. Então, algo me diz que eu vou morrer, mesmo que seja aos 90, sem fazer... Sem e como saber. Você calcula? Calculadora. Claro. Tem um celular que faz isso. Antes eu tinha um relógio calculador. Fazia isso pra mim. Ou seja, sou um péssimo exemplo. Mas o meu pai aprendeu matemática porque quando ele era criança, meu pai tá com 48, 74 anos. Vai fazer 75 este ano. E ele vendia coxinha no ponto de ônibus. Aprendeu na prática. Antes de saber ler. Então, assim, dava uma nota de 5, o dinheiro era outro, mas que seja. Dava uma nota de 5, a coxinha custava 1, tinha que devolver 4. E assim vai indo. Provavelmente deve ter se enganado algumas vezes. Apanhou do meu avô. O que é normal, né? O que é normal para aquela época. E o cara é um grande matemático, o meu pai. Porque ele aprendeu significativamente que aquilo lá era importante. Com certeza. Mesmo que seja só aritmética, no caso, né? Mas despertou, era uma criança, o cara tinha 5 anos e descobriu como a matemática era importante. Sim. Pra mim nunca foi. E aprendeu errando ali, né? Isso. E a gente erra mesmo, né? Claro. Que nem a gente falou, nem professor sabe tudo. Isso é uma coisa que as crianças ficam muito assustadas quando a gente fala que não sabe tudo. E ninguém sabe tudo, não tem, né? E ainda mais agora. É difícil dar aula. As crianças têm muitas dúvidas e umas dúvidas que a gente nunca teve. Umas coisas que, né, elas perguntam. A questão de... Não, mas, por exemplo, dando aula de história. Né? Eu não sou historiadora. Eu sei o que eu aprendi nos livros, o que eu aprendo até hoje ali lendo sobre. E elas querem saber, você vai falar lá sobre os índios, mas quem foi o primeiro índio? Da onde você sabe que os índios surgiram? E querem saber, assim, né? O ser humano veio da onde? Daí já ligam religião. Então, eles trazem muita informação, muito conhecimento que a gente não está preparado. Sim. Sim. E eu sou historiadora, eu não tenho essas respostas também. E é bem complicado, porque daí, sendo pedagoga, muito menos. Eu não tenho um conhecimento específico de cada coisa, assim, sabe? Então é bem complicado, assim, as crianças vêm com muitas questões. E essas questões são honestas, né? São. E daí você se sente mal de não responder. Com certeza. Porque quando chega na adolescência, talvez eles façam umas perguntas só pra, sabe, pra desafiar o professor. Mas quando eles estão nessa idade de 1º, 2º, 3º ano, não, é honesto. É curiosidade, eles querem saber mesmo de onde veio. Querem saber de onde veio. E é triste isso, né? É complicado. Mas daí vai da gente pegar e incluir, por exemplo, essas tecnologias, né? Vamos pesquisar, a gente pesquisa junto. Mas a internet também não tem todas as respostas. E às vezes tem respostas que não são a realidade, não é o que é verídico, né? Então é complicado, que daí você já pode entrar aí até no meu trabalho mesmo, trabalhar com as crianças ali o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que você pode levar em consideração, o que não pode. Eu me lembro quando eu fiz o meu livro lá sobre rede social, eu usei, foi antes da pandemia, então eu não usei vacina, mas Pirâmides do Egito. No YouTube, o terceiro vídeo, quando eu pesquisei, o terceiro vídeo era Pirâmides do Egito são feitas por ETs. E daí? Qual que era o outro que eu pesquisei? A Terra é plana. Então, de acordo com o YouTube, o 5º vídeo, a Terra é plana. E como é que você faz com as crianças, né? Como você tem que ter um mínimo de conhecimento para você conseguir conhecimento e criticidade, né? Para você ver aquele vídeo e considerar que aquilo não é real e tal, para você não repassar um conhecimento errado, né? Ainda mais quando você está falando de uma coisa que tem numa área cinza. Porque tem áreas que são fáceis, né? Ah, ok. As pirâmides do Egito não foram feitas por ETs. Ah, tá. Então foi feito como? Essa é a pergunta que com certeza eles vão fazer. Né? Então foi feito como? Ah, não, com escravos. Mas como assim escravo? E daí começa o como assim, você tem que ter alguma coisa para te segurar a onda, né? Porque uma resposta metafísica é muito fácil. Foi Deus, foram os ETs, foi porque sim, né? É muito fácil para responder. Só que eles não se contentam com essa resposta. Então, você tem que dar uma coisa um pouco maior, né? Olha, vamos ver então. Então, como é que faz para fazer isso? Tem o tronco que gira, o tronco gira, então aquele pedaço de pedra vai. Não foi feito em um dia, foi feito em 100 e tantos anos. Pense, 100 e tantos anos dá tempo para fazer isso. Mas é difícil? É bem difícil. É difícil. Eu acho que a profissão professor, assim,
tá exigindo bastante da gente, tá bem difícil. Eu acho que até por isso, talvez, que venha muito dessas propostas de aula invertida, né? As situações que eu acho que isso ajuda, né? Porque, primeiro, que o professor não é detentor do conhecimento. Exatamente. Então, eu acredito que ali, você fazendo essa troca, o que a gente não sabe também eles podem trazer, ou o que a gente sabe, a gente, né, transmite para eles ali e consegue todo mundo se entender e gerar um conhecimento maior. Porque a gente não é detentor e não consegue responder todos os questionamentos deles. É bem complicado. Isso que eu tô falando de crianças pequenas. Isso, né? Pequenas e que são curiosas, Sim. Né? Não estão te desafiando, né? Sim. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma palestra sobre história em quadrinhos pro pessoal do 6º ano. 11 anos, mais ou menos. Nossa, eu fiquei acabado. E eles não estavam me desafiando de forma alguma, mas tudo o que eu falava virava uma repercussão gigantesca. É muita energia que eles têm. Eles sempre têm algo a dizer. Sempre têm algo a dizer. E dizem. Dizem. Muito. Né? Então, assim, pra segurar a onda, assim, o que eu faço, que é dar aula pro doutorado, é muito fácil. Agora, vai dar aula pros pequenos pra você ver. É difícil. A gente quer alunos críticos, mas é complicado lidar com eles, com críticos e criativos e curiosos, né? Que perguntam tudo. Tudo. É, bem isso. É o que a gente quer, mas é o que a gente ainda não sabe como lidar. Não, é difícil. E assim, uma outra coisa que tá lá na sua dissertação é gênero digital. O que é gênero digital na língua portuguesa? Então, o gênero digital diz respeito à questão da tecnologia mesmo, das novas tecnologias, no caso, né? Porque na escola, historicamente, a gente estuda ali, trabalha os gêneros textuais. Sim. Né? Que daí tem lá o gênero carta, o gênero entrevista, discursivo, né? Então, que são os gêneros trabalhados desde sempre, assim. Só que agora, com esse crescimento aí da tecnologia, né? Que está cada vez mais atingindo, inclusive, as crianças, né? Porque antes atingia, mas não tanto as crianças, e agora sim está atingindo elas também. Tem a necessidade de se trabalhar os gêneros digitais, que são o texto, que é a imagem e que é a voz utilizados nessas plataformas de rede social, né? Então, ali, para se escrever uma mensagem, você tem um jeito de escrever a mensagem. Então, vamos aproveitar isso e trabalhar dentro da sala de aula. Porque é isso que as crianças fazem, elas escrevem mensagens. Né? Querendo você ou não. Querendo ou não. Vamos, podendo ou não também, né? Porque, digamos, elas não têm idade para isso, mas elas estão atuando nesse meio também, não tem jeito. Então, gravar um vídeo para o YouTube. As crianças gravam vídeo para o YouTube. Então, vamos fazer um roteiro de um vídeo para o YouTube, né? Então, a gente tem que aproveitar esse mundo que eles estão vivendo, que é o que está na atualidade, é o que eles querem saber, é a função social atual, né? E trabalhar esses gêneros contextualizado ali a realidade deles. Porque gênero carta. Quem escreve carta hoje em dia? Quem escreve carta? Claro que você escreve um bilhetinho pro amigo, uma coisa assim, mas quem manda carta? É difícil. Sabe né? que eu lembrei agora, quando eu era criança, a gente mandava cartas. Eu mandava também. pro amigo da outra turma. Olha só. Que a professora fez, a gente escrever carta pro colega da outra turma. E vice-versa. Daí a gente recebia pelo correio, e daí tinha que levar na sala de aula. Olha, eu escrevi pro João, né? O João escreveu pro Rodrigo. Já fiz isso com meus alunos também, mas assim, tirando isso, pra quem você escreve carta? Não, isso não escrevia carta. Né? Quer dizer, na época a gente escrevia ainda, né? Porque mas agora, assim, dificilmente. Não vai escrever. Né? Não escreve. Existe ainda, claro que existe, mas é muito pouco. É muito Será pouco. que existe pra essa moçada mais nova? Bom, ainda existe selo e correio, né? Então acho que existe carta. Sim, mas só pra coisa oficial. Não tem mais uma carta pessoal. Isso é só coisa oficial. Coisa oficial, é verdade. Então não Tenso, tem, né? Então não tem uma função social você ensinar o gênero carta. É como seno e cosseno. Pra que eu vou aprender aquilo se eu nunca vou usar? Basicamente isso. Já nem lembro mais o que é. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar ali o e-mail, que é usado ou não muito oficialmente também, né? Mas que é usado, a criança precisa saber futuramente lá a como digitar um e-mail para você mandar um currículo, alguma coisa assim. Você precisa saber ali como que funciona o e-mail, né? A própria mensagem de texto, saber como escrever, para quem você está escrevendo. Porque uma coisa é você escrever para um amigo, uma coisa é você escrever para uma empresa que você vai... tá pretendendo um trabalho. Então, acho que a criança precisa ter também essa criticidade, né? Essa compreensão. Então, eu acho que o gênero digital é uma coisa que é extremamente atual e vai ser atual aí
acredito que para sempre, né? Enquanto durarem as novas tecnologias que estão vindo cada vez mais. Que nem eu falei, já tem coisa ali que já tá desatualizada, Sim. mas tem coisas que já estão aí, que nem o Instagram. O Instagram não tá ali na minha dissertação, né? Tem ali o quê? O TikTok também não está na minha dissertação. São gêneros digitais que podem ser trabalhados dentro da sala de aula e que com certeza vai atrair a atenção das crianças. E vai fazer uma diferença grande, porque é isso que eles estão assistindo, é isso que eles estão vendo, é isso que eles estão criando. A função social, né? É a função social. E eles precisam ter uma criticidade tanto para receber essas mensagens que eles estão recebendo lá pelo vídeo do TikTok, como para criar uma mensagem, né? Para eles conseguirem analisar o que é real, o que não é real, o que é bom, o que não é bom. Eles precisam saber disso. Eu acho que esse é o principal problema hoje. O que é real e o que não é real. Porque, tudo bem, é fácil para você falar que a Terra não é plana. Isso é fácil. Uhum. Mas e quando você chega numa área cinza? No tipo, para evitar entrar em qualquer assunto mais polêmico. Mas qual é o melhor time de futebol? Isso é uma área cinza. Sim. Na qual você não consegue, sabe, argumentar de uma maneira... Como que você vai medir isso? Você vai medir por torcida, você vai medir por quantidade de títulos, você vai medir por dinheiro, você vai... né? Você mede pelo seu pensamento, né? Acaba medindo pelo seu gosto, pelo gosto das pessoas que estão ao teu redor. Aí acaba ficando uma área cinza, de Sim. difícil... O que é verdade? Né? Eu sempre uso essa do time de futebol porque não incomoda ninguém, mas se você entrar na política... Com certeza. O que é verdade, o que é mentira descarada, o que é verdade e o que é discurso. Uhum. Porque a mesma situação, você coloca um discurso que aquilo é horroroso e que aquilo é maravilhoso. Né? Eu sempre falo... Não é a minha verdade, é a verdade real, né? Difícil, né? Difícil. É difícil. É muito difícil. Tanto que eu tava numa mesa redonda sobre o ChatGPT, esses tempos atrás, semana retrasada, acho. E eu falei que a coisa mais crucial para o ChatGPT é ele entender o que é verdadeiro e o que é falso. Mas quando é uma área simples, fica fácil. Uhum. Mas e quando você entra no cinza? Como é que uma inteligência artificial vai... Com certeza. Né? Então, assim, você tem que fazer um cidadão crítico para que ele consiga pensar por ele mesmo. E se é difícil para nós adultos, Nossa. né? Saber o que é real, saber o que não é, imagine para as crianças. Pois é. Né? É um troço punk, né? É uma tarefa bem difícil para um professor. Sim. Bem complicado de abrir a mente e fazer eles pensarem sobre isso, né? E por que você usou o 4º e o 5º anos? Que era as séries que eu atuava no momento. Na verdade, assim, quando eu entrei no trabalho com o ensino fundamental, eu comecei a atuar com 4º e 5º ano e assim eu trabalhei por anos. Daí você E tá na ali... verdade coincidiu de agora eu pegar os menores, mas normalmente eu trabalhei com 4º e 5º ano, então era o que eu tinha maior contato e que eu sentia uma real necessidade disso também. Primeiro porque 4º e 5º ano as crianças já são um pouco mais, tem um pouco mais de idade do que 1º e 2º ano, então tem mais contato com redes sociais ainda, né? Uhum. E também porque ali eu sentia muita dificuldade na questão da alfabetização mesmo. As crianças no 4º e 5º ano que chegavam... analfabeto funcional. Mesmo antes da pandemia. Né? Mesmo antes da pandemia. O que piorou bastante agora, depois da pandemia. Então, eu já senti uma dificuldade muito grande. E daí, agora, essa dificuldade pós-pandemia, eu sinto já com o 1º e 2º ano. E você já trabalhava na prefeitura? Já trabalhava na prefeitura. Isso, trabalho desde 2012 na prefeitura. Tá, daí você aproveitou os seus alunos para fazer... Com certeza, porque era o que eu tinha ali, né? Eu já estava acostumada com aquilo, eu sabia a realidade daquilo. Então, eu aproveitei, digamos, o problema que eu observei, né? Para tentar ali pesquisar e achar alguma alternativa para melhorar essa situação. É que isso é uma coisa bem importante do mestrado, doutorado profissional. É fazer uma coisa que não fique guardada numa gaveta. Sim. Né? É algo novo, né, que venha para ajudar a realidade que você atua, que você ali, que você precisa. Porque não adianta também eu ir lá estudar, porque daí podem usar lá nos Estados Unidos. Não, por quê? Não. É aqui, é agora, eu tenho que usar, eu tenho que aplicar aquilo, né? É uma coisa palpável, não adianta eu fazer uma coisa que talvez algum dia alguém use. Sim, porque é importante a aplicabilidade da coisa. Com certeza. E a aplicabilidade se dá porque você estava na sala de aula e você viu, tem um problema aqui. Sim. Né? Diferente de um problema
sei lá, genérico. Não que eles não sejam importantes, eles são, né? Mas eu acho que a função principal do mestrado profissional é justamente chegar no problema, no foco do problema. E não apenas criar teorias, né? Porque toda teoria é genérica, né? Para ser teoria, ela tem que ser genérica, para se adaptar aos mais diferentes contextos. Só que no mestrado profissional você usa no campo, né? Você está lá, com certeza. E daí ele deixa de ser... Tem toda a teoria na sua dissertação, lógico. Tem muita teoria. Tem muita teoria, pois é. Doeu, hein? Sim, Doeu, hein? nossa, Pelo jeito que você falou agora, Revisão você sentiu... sistemática de literatura, fiz muito, li muito. Doeu. Doeu, foi bastante. Não, mas foi uma dor que valeu a pena. É que Tem dores e dores. percebi que doeu porque você falou muito. Muito. Tipo assim, abriu o olho, tipo, eu vou morrer, né? Então, não, foi cansativo, mas foi bom, foi necessário, acho, né? Eu acho que sim, tudo pra você saber o que tá acontecendo, com certeza. Porque não adianta eu saber o problema e não ter conhecimento nenhum sobre o que pode ser feito, o que já foi feito, né? Pra gente saber, pra isso que serve a história e as coisas que ficam dela, né? Pra gente saber o que já foi feito de errado, pra gente não repetir, então. Né? Eu sou historiador, eu sei disso. Né? Mas é mentira, porque as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Com certeza. Não melhora quase nada. E uma coisa que eu li lá no seu trabalho, que é bem bacana, é o negócio do Focus Group. Para quem não sabe como é que é, você podia explicar o que é o Focus Group, qual foi a função dele no teu trabalho? Na verdade, eu trabalhei ali, fiz entrevista, né, em Focus Group, na Prefeitura de Curitiba mesmo. Eu fui lá no setor de educação conversar com as pessoas que trabalham com isso na prefeitura. Né? Porque, na verdade, na prefeitura a gente tem uma rede bem grande de pessoas que atuam em cada aspecto ali. Tem o pessoal da tecnologia, tem o pessoal da alfabetização. Então, a gente fez um focus group ali com o pessoal da educação, né? E conversamos sobre isso para ver realmente o que acontece, para saber a opinião deles, saber o que está sendo feito para desenvolver isso, né? Então, é um grupo de pessoas, acredito que com o mesmo intuito, né, ali que trabalham no mesmo campo, para a gente chegar a um conhecimento em comum ali, para saber o que está precisando, o que é necessário para ser feito e ser ali dissertado, no caso, ser estudado, ser pesquisado para melhorar toda essa situação. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana mesmo. E por que você escolheu a língua portuguesa? Porque você já trabalhava com isso? Então, na verdade, no ensino fundamental, a gente atua em todas as áreas, né? Então. Mas a língua portuguesa, eu acho que é o que eu sentia mais dificuldade. Porque é difícil você ter uma turma, que nem no caso, quando eu tinha 4º e 5º ano, chegavam lá... Só para deixar claro para as pessoas, 4º e 5º ano, eles têm quantos anos de idade? 4º e 5º ano, agora em torno de 11. 11, não. 9 e 10 anos, 9, mais 10 ou anos. menos. Então, mas daí eles chegavam ali, uma turma de 30, às vezes até 37 crianças, né? Assim, tinha 20, 25 ali que estavam alfabetizados, conseguiam ler, interpretar ali, né? Com dificuldade, mas conseguiam, né? Alguns, uns 5 ali que estavam ali silabando ainda, e tinham crianças que não sabiam nem o alfabeto. Então, assim, é uma dificuldade imensa quando você está numa sala de aula. Porque se ninguém sabe alfabeto, é fácil. Sim. Se todo mundo sabe, você partir do mesmo caminho para todo mundo é fácil. Agora, você ter vários níveis dentro de uma sala de aula é bem complicado. Assim, como professor, é muito difícil de trabalhar. Para uns fica difícil demais, para outros fica entediante demais. Sim. E assim, 3º, 4º e 5º ano é muito conteúdo. Sim. Você já tem que introduzir muitas coisas, muitos conceitos. Então, é bem complicado, porque já é corrido se a criança tivesse a base. Se a criança não tem a base, você tem que voltar. Então, é bem difícil, porque a criança ela não tem como sair dali com tudo que ela deveria ter de conhecimento, a bagagem dela completa. Ela não consegue. Então, a gente já sabe que para frente ela vai ter muita dificuldade. Eu me lembro quando eu estava de fazer minhas contas aqui. Eu tinha 8 anos, 7 ou 8 anos, porque eu aprendi a ler muito cedo. O que eu não sei de matemática, eu sei de linguagem, né? De língua portuguesa. E eu me lembro da professora demorando com os outros. Você tem que ler esse texto. E eu lia muito rápido. E eu lembro que eu ficava tão entediado, bicho. Mas tão entediado, eu começava a desenhar no caderno. Aí a professora vinha falar que eu não fazia nada. Não, mas eu já li. Então diga o que era. Aí, acho que umas 2 vezes a professora fez isso. E eu contei a historinha. Daí, acho que a professora falou, isso aí lê rápido mesmo. O que eu vou fazer agora? Como é que você lida com um garoto que nem eu, né?
E claro, do ponto de vista da matemática, eu era o mais atrasadinho. Né? Porque claramente a minha... né? Não quero aqui dizer que eu sou genial, que eu sou melhor do que ninguém. Eu só tinha um foco específico na língua portuguesa. Mas isso que você está falando da discrepância entre os alunos... E é comum, a gente enfrenta isso todos os anos, assim, sabe? Em todos os anos, que nem nas minhas turmas de agora, eu tenho isso também. Agora, com toda a bagagem que eu tenho ali de estudo e tal, eu tô conseguindo lidar melhor com isso, né? Então, eu tô conseguindo ali adequar atividades diferentes no mesmo conteúdo, adequo a atividade a cada nível. Ainda é muito difícil você conseguir aplicar essas atividades diferenciadas dentro de sala. Mas a gente faz o possível. A gente está buscando um caminho ali para ver se a gente consegue suprir a necessidade de todos eles. Né? A necessidade daquele que tem dificuldade e a necessidade daquele que já está além e precisa evoluir mais. Porque ele não tem que ficar estagnado, porque tem gente com dificuldade também, né? E a nem gente tem entediado, que evoluir. né? Com certeza. É bem isso. Ele vai para a escola para desenvolver. Então, temos que desenvolver todos, né? Isso é bem difícil. E daí você, no final das contas, o seu produto é um e-book. Sim. Para os profs? Para os professores? Sim, seria um e-book para os professores, que na verdade ali eu fiz um levantamento. A sua prima fez um e-book também, né? Fez um e-book também. Tá. O dela é mais voltado para os cuidados em rede social, né? Uhum. Assim, basicamente um interligado ao outro, né? Porque assim, o meu, você vai trabalhar com a criança na escola, você vai desenvolver a criticidade da criança para ela entender aquilo, e o dela é o mais cuidado voltado, assim, para a família ter o cuidado com a criança, saber o que ela está fazendo, ver a idade correta, né? Então, o e-book que eu fiz foi voltado para os professores mesmo. Nele, a gente traz, assim, os gêneros digitais, a descrição deles e o que eles poderiam auxiliar na sala de aula. Então, tem lá o nome do gênero, o que ele é e o que ele poderia desenvolver na sala de aula, assim, coisas que desenvolveria nas crianças. Né? Então, eu acho que é um começo, ainda tem que ser bem, acredito, né? Que bem desenvolvido, até também por cada professor tem o seu jeito de lidar, então ali ele vai ter uma ideia do que é aquilo, para ele poder desenvolver isso e adaptar a sua turma, a sua realidade, né? Mas é um começo ali dele conseguir enxergar vários gêneros digitais e conseguir trazer aquilo para sua sala, ver qual é o mais adequado, qual é o maior foco de interesse das crianças e utilizar dentro de sala de aula. Isso é bem... Porque é importantíssimo que o professor possa mexer no seu trabalho. Com certeza. E é o que a gente faz, na verdade, né? Claro. A gente pega a ideia do outro sempre, a gente vai lá no Google, olha várias ideias lá, junta várias ideias que a gente acha que tem a ver com o que a gente quer trabalhar e aplica. Né? A gente sempre... ideias novas são bem difíceis de serem criadas, né? A gente junta várias ideias já existentes e aplica na nossa realidade. E faz uma aplicação que é inédita. Com certeza. Com certeza. Né? São para pessoas específicas, né? Já diria o Bakhtin, né? A palavra pertence à sociedade, mas o discurso é meu. É verdade. Né? E ele é irrepetível e direcionado e tal. E eu não vou entrar na teoria do Bakhtin também, não precisa. Tem uma outra coisa que eu achei muito legal, porque eu fiz igual, que você coloca nos agradecimentos. Eu nunca li agradecimento, mas por um acaso, sei lá por que, eu li o seu. Resolveu ler. E você coloca o agradecimento pro seu professor de ensino fundamental. Sim. Professor de língua portuguesa. Isso é muito legal. Eu fiz a mesma coisa pro meu professor de história. Eu tenho 2 professores de língua portuguesa na minha vida. Um de ensino fundamental, que era o professor Zequinha, que a gente chamava ele de Zequinha. Eu tive contato com ele há uns anos atrás, porque ele foi professor... A minha mãe voltou a trabalhar, voltou a estudar, depois de mais idade agora, né? Eu já estava ali na faculdade e ela estava fazendo técnico. E ele foi professor dela, então eu reencontrei ele, sabe? Foi bem bacana, assim. Que massa. E um professor da faculdade... O Altair. Gente finíssima. Que foi convidado ali para a banca da minha dissertação também, porque, assim, ele foi um outro exemplo na faculdade, assim, de professor. Foi alguém que me deu muito conhecimento para eu aplicar em sala de aula, porque ele era um professor menos teórico, né? E ele trazia mais o que eu poderia utilizar mesmo, com mais função social daquilo, sabe? Então, foi um exemplo para mim. 2 professores de língua portuguesa que eu tive como exemplo. Eu participei de 2 bancas com o Altair. Gente finíssima. Ele é maravilhoso. Finíssima. E, assim, difícil de encontrar, porque não tem rede social. Então, é complicado de encontrar ele, mas quando a gente encontra, vale muito a pena. E ele consegue ler umas coisas que a gente não consegue, né? Ele tem uma delicadeza, assim, coisa, né? Um conhecimento, uma coisa assim que é maravilhoso. Que não consigo chegar lá. Né? Principalmente na delicadeza. Assim. E
quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado, eu coloquei pro professor Sérgio Vicentim, que foi o cara que me incentivou a ser historiador. Eu sou historiador até hoje por causa dele. Eu acho que os professores fazem muito na nossa vida, né? Assim, eu me emocionei semana retrasada porque eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, que foi aluna minha no 5º ano e agora está trabalhando na prefeitura como professora. Que massa. Então, é bem legal, assim. Já recebi 2 homenagens de alunos de 5º ano que fizeram magistério. Então, assim, é muito emocionante, porque a gente vê que realmente fez a diferença. Pois é. E a gente sempre tá se achando ruim, tá achando que não faz o trabalho direito, tá achando que poderia ter sido melhor, né? Então, assim, a gente vê que alguma coisa a gente deixou nos alunos. Então, é bem especial isso. E para quem lida com os... Porque eu nunca lidei com pequenos, né? Uhum. Eu dei aula na graduação e agora na pós-graduação. Então, assim, eu até posso ajudar as pessoas. E existem algumas pessoas que são gratas e tudo isso. Mas eu não moldo o caráter de ninguém, né? Uhum. Quando o cara é meu aluno, já tem o caráter formado. É verdade. Né? Quando você dá aula pro 1º ano, 2º, 3º, 4º, você molda o caráter daquela criatura ali. Pra você ver o tamanho da responsabilidade. Né? Se a gente para pensar, é uma responsabilidade muito grande, né? Não só o caráter, a vida, porque você cuida daquela criança ali. Né? Aquela criança é sua por horas ali, então você tá cuidando dela, porque ela não sabe se cuidar sozinha. Então é muita coisa envolvida, assim. Ser professor de ensino fundamental é uma coisa bem difícil. É difícil porque envolve muitas coisas. Então, assim, eu lembro da minha professora da 4ª série, eu lembro da minha... que seria o 5º ano hoje. Uhum. Eu lembro da minha professora da 2ª série, que seria o 3º ano. Eu lembro das pessoas. Eu lembro que eu tinha uma professora que, na hora da gente fazer tabuada, ela mandava colocar a mão na cabeça, pra não usar. Assim. Eu lembro disso. Né? Então, pô, como que essa mulher me impactou, né? E eu sei que professores universitários não impactam desta maneira. Né? Por mais que o Altair seja um cara, nossa, sensacional, ele não moldou seu caráter. Sim. Né? Mas o professor Zequinha ajudou, talvez você esteja hoje dando essa entrevista por causa do professor Zequinha. Por causa dele, com certeza. Foi um exemplo muito grande, assim, muito bom também, que me trouxe muito vontade de estudar e vontade de ser professora. Claro, né? Claro. Quando você vê que o cara tá se divertindo na sala de aula. Sim, e era o que ele fazia. Ele era uma pessoa muito divertida, era muito bom, assim, sabe? É porque dá pra se divertir bem. Dá pra se divertir. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom pra todo mundo. Lógico, você ensina a pessoa, mas você se diverte no meio da coisa, né? A educação não tem que ser chata, né? Não, não podemos. E uma pergunta, assim, que eu tenho pra você. Você chegou aí na nova inauguração do Museu da Língua Portuguesa? Não, cheguei aí. Nossa, eu fui lá fazer umas 3 semanas, 4 semanas, fui pra São Paulo. Nossa, que legal que tá. Eu acho que você deveria lugar pra ir lá. conhecer, incluir na lista. De férias. Eu não sei como que é na Prefeitura de Curitiba, vocês liberam, eu acho até que não. Mas ir pra lá com as crianças, porque eles têm todo um espaço lúdico da língua portuguesa que é maravilhoso, assim. É lúdico mesmo, é pra você levar crianças. Uhum. Até os corredores são grandes, que é pra levar turmas. Né? Quando eu estava lá era num sábado, não era dia de semana. E tinha 2 turmas. Turmas com crianças, legal. Mesmo no sábado. Né? Não, pra São Paulo é difícil. Acho que a gente não conseguiria ir. Já é complicado sair por aqui, né? Pelas redondezas. Mas para São Paulo, acredito que não conseguiríamos. Mas aqui também tem bastante coisa bacana, né? De repente, até poderiam trazer uma edição, de repente, do museu para cá, né? Ia ser bem legal. Fica a dica. Fica a dica aí. Fica a dica, ia ser bem bacana. Pública. Assim, como... Tem muitas coisas em Curitiba culturais, assim, então, de repente, seria legal abrir um lugar assim, que incentivasse, né, ali a questão da educação em língua portuguesa, ia ser bem bacana. E acredito que é uma possibilidade bem, bem plausível, assim, para Curitiba, considerando, ia ser né, que a gente bem legal, tem. Ia ser bem legal. Assim, o Museu do Olho, que a gente tem aqui, o MON, é outra proposta, mas pode ver que eles fazem um monte de ação com criança, né? Com certeza. Bem dinâmico, né? Bem legal de levar as crianças. Bem agilizado e tal. E por último, porque a gente já tá acabando esse programa, por incrível que pareça, já foi 50 minutos de programa. A gente só tem 1 hora. Um pouquinho menos de 1 hora. Eu sempre faço uma última pergunta no final, que é a seguinte. O que o mestrado mudou na sua vida? Profissional e pessoal. Tipo Faustão. Profissional e pessoal. E na verdade, eu acho assim que o mestrado me trouxe muito conhecimento,
né? É óbvio. Não é óbvio, porque óbvio não existe. Né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi com você. Não, mas ele me trouxe muito conhecimento e, assim, me ensinou a pesquisar. Que eu acho que é o que mais fica do mestrado. Me ensinou a pesquisar para, né, quando eu tenho um problema, eu consigo ir lá pesquisar, achar talvez soluções ou possibilidades, né, levantar o que aquilo está incomodando, como poderia ser resolvido. Então, eu acho que o mestrado, o que fica de melhor do mestrado é a questão da pesquisa. Você aprende a solucionar problemas buscando conhecimento, né? Você busca conhecimento para gerar conhecimento novo, né? E eu acho, assim, para a vida profissional, na verdade, assim, eu continuo atuando na rede da prefeitura, né? Não fui para outras áreas. Já tive alguns convites, assim, para publicação de livro, né? Coisas assim. Então, sempre tem ali para fazer alguma palestra, alguma coisa assim. Então, a gente tem. Crescimento mesmo profissional atuando na prefeitura. Não tive, por enquanto. Está tudo congelado. Sim. Né? Mas, provavelmente, no futuro vai ter um crescimento profissional, porque a prefeitura costuma estimular que os professores se desenvolvam e estudem, né? Então, acredito que isso será recompensado futuramente. Financeiramente. Né? Financeiramente falando. Mas eu acredito que o melhor que o mestrado trouxe foi para o meu pessoal ali, né? E o profissional ali, meu, dentro de sala de aula. Que eu acho que eu aprendi muita coisa, eu aprendi a lidar com muita coisa. Eu trouxe a tecnologia mais para dentro de sala de aula ali, né? As novas tecnologias para trabalhar com meus alunos, porque eu percebi que é isso que eles precisam no momento, é essa função social que precisa ser trabalhada, né? Porque tá aí para todo mundo e as pessoas têm muita dificuldade de atuar nessas plataformas de rede social, né? Elas têm dificuldade de atuar tanto para interpretar quanto para postar conteúdos e disseminar a mensagem que elas têm, né? Então, acho que as crianças precisam aprender isso, a disseminar mensagens boas, corretas, né? E receber e saber criticar aquilo para verificar se realmente aquilo é verídico ou não. Então, eu acho que é basicamente isso, assim. Muito bom, muito bom. Então, a gente agradece de novo a sua participação, foi bem bacana mesmo. Depois eu vou pegar o contato da sua prima, trazer a Eliane aqui também para entrevistá-la. Né? Não sei se agora, mas vou mandar uma mensagem, porque é sempre legal pegar o pessoal e ver como é que tá a vida agora, né? Com certeza. Depois que passou esse tempo, o que você estava fazendo da vida, né? Depois que passou pelo mestrado, que é um período tão sofrido, mas de tanta efervescência, sua cabeça parece que vai explodir, né? Fica gigantesco e tal. Sim. Então isso é bem importante, eu acho. Eu acho que é bacana, e é bacana também ver, assim, que nem todo mundo sai do mestrado e sai de dentro da escola, digamos assim, vai para a universidade, vai dar aula para os maiores. Eu tô dentro da escola e isso não é ruim, não é eu não cresci. Eu cresci muito e eu tô fazendo a diferença para as crianças pequenas, que eu acho que é a base ali que é o principal. Né? É quando se molda o caráter. É onde se molda o caráter, bem isso. Então, eu acho muito importante ter pessoas qualificadas ali que buscam conhecimento, trabalhando com os menores também. E não é assim, você faz um mestrado e você tem que sair do ensino fundamental. Não, você não tem que. Você pode continuar atuando com uma qualidade maior e fazendo um trabalho diferenciado que vai desenvolver melhor a criança ali e vai fazer diferença no futuro, né? Você chegou a estudar com a Lanita? Não. Ah, tá. Então tá. É porque ela trabalhava também no sistema penitenciário, continua lá. A Idiana, você estudou? Não, né? A Idiana e a Lanita eram colegas, então não estudou com ela. A Idiana também, que estava lá deixa eu me lembrar o nome da... tinham outras pessoas que não saíram do ensino fundamental, permaneceram lá. Né? E com mais capacidade bagagem, crítica, sim. Né? É porque é uma coisa que a gente vê com muita frequência. A pessoa se destaca, ela sai. Ela se destaca, ela é convidada para tal lugar. E ela vai, e ela vai, e ela vai. E assim é difícil, porque sempre tem pessoas novas e as pessoas que estão buscando se especializar naquilo, ter mais conhecimento naquilo, não estão ali. Pois é. Então, né, eu acho importante isso também. Não quer dizer que eu estacionei, quer dizer que eu estou ali fazendo a diferença, né? Então, eu acho isso bem importante. Então tá, a gente precisa acabar. Mas, agradeço de novo, bastante, obrigado. foi muito bom.
Foi divertido. E, pessoal, a gente se vê daqui a uma semana com outra pessoa bacana para discutir educação e tecnologia aqui no nosso programa. Até mais!